Olá a todos, eu sou a doutora Patrícia Santana e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a diabetes. Ela é uma condição aí que afeta a vida de muitas pessoas mundialmente e a gente vai entender um pouquinho aí o que é essa doença, como ela impacta no nosso corpo e como a gente pode conviver com ela de uma maneira mais saudável. Ela é conhecida cientificamente como diabetes mellitus. Ela é uma doença crônica que interfere aí na forma como o nosso corpo processa a glicose, que é um tipo de açúcar que é a principal fonte de energia para as nossas células. Para que a glicose possa ser utilizada pelas nossas células, ela precisa da ajuda de um hormônio que é chamado insulina. E a insulina é produzida aí pelo pâncreas. Essa insulina ela atua como a chave que abre a porta da célula para a entrada aí da glicose, né? E aí no caso da diabetes, esse mecanismo ele tem uma falha. Tanto pode ser por pouca produção da insulina, ou quando as nossas células não estão respondendo aí adequadamente à insulina que é produzida pelo nosso próprio corpo, que aí é conhecido como resistência à insulina. E aí, quando a ação não é bem efetiva da insulina, a glicose ela vai se acumulando no nosso organismo. E isso vai levando a altos níveis de açúcar no sangue. E isso pode, causar diversas complicações aí de saúde ao longo da vida. Porém, apesar desses desafios, é importante saber que com o tratamento e cuidados adequados, pessoas que possuem diabetes podem levar uma vida aí plena e ativa normalmente. E aí a gente vai estar explorando aí certinho nos próximos slides. Aqui a gente vai conhecer um pouquinho dos diferentes tipos de diabetes, as suas características aí e desafios específicos de cada caso. O primeiro tipo é o diabetes tipo 1, que é uma condição autoimune onde o pâncreas não consegue produzir a insulina. Isso significa que as pessoas com esse tipo de diabetes, elas precisam de injeções regulares de insulina, que é para manter os níveis aí de glicose controlados, que é o que a gente consegue ver aí na maioria dos casos que o pessoal usa aquelas injeções aí geralmente que tomam na barriga, né? Em seguida a gente tem aí o diabetes tipo 2, que é o mais comum e corresponde à maioria dos casos. Neste caso, o corpo ainda produz a insulina, mas as células desenvolvem resistência a ela, onde a gente já citou lá anteriormente, né? Aí dificulta esse controle da glicose no sangue. Esse tipo de diabetes está associado aí a fatores como obesidade e sedentarismo. Por último, a gente vai falar sobre o diabetes gestacional, que ocorre aí durante a gravidez. Embora ela desapareça aí geralmente após o parto, é importante monitorá-la, com muito cuidado, pois ela pode afetar aí tanto a mãe quanto o bebê. E identificar corretamente aí qual tipo de diabetes é importante, para ter um tratamento aí eficaz. E cada tipo requer uma abordagem diferente. E entender essa diferença, de cada caso é fundamental para o manejo aí da doença. Agora que já conhecemos os tipos de diabetes, vamos discutir aí os fatores de risco que podem aumentar, a probabilidade de desenvolver essa condição, onde é importante entender, esses fatores para a gente conseguir adotar aí medidas preventivas. Então a gente vai começar falando aí da genética. Então, ter um histórico familiar de diabetes, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, vai elevar significativamente o risco de uma pessoa desenvolver a doença. Isso se deve devido a variantes genéticas que podem ser passadas aí de pais para filhos. Então, é importante também ficar atento, se possível, fazer o teste, E se tiver essa probabilidade, já começar aí precocemente, fazer uma prevenção. O próximo fator é a obesidade, onde o índice de massa corpórea, que é o IMC, elevado aí, ele é um dos principais indicadores de risco para o desenvolvimento do diabetes do tipo 2. O excesso do peso, ele pode causar resistência à insulina, onde a gente já citou, O que vai dificultar aí o controle do nível de açúcar no sangue. E isso está associado também à falta de atividade física, que pode ter esse sobrepeso, que é o sedentarismo, que ele vai contribuir também para esse risco aí da pessoa contrair aí a diabetes, pois a atividade física regular, ela vai ajudar a controlar esse peso, onde a gente vai usar aí a glicose como energia e vai tornar as nossas células mais sensíveis à insulina. Por fim, a gente tem aí a idade avançada, onde à medida que a gente vai envelhecendo, o risco de desenvolver a diabetes tipo 2 vai aumentando também, devido à diminuição da massa muscular e ao aumento da resistência à insulina, que é natural do nosso organismo.
né? Então, compreender e monitorar esses fatores aí de risco pode ajudar a tomar medidas aí tanto para prevenir quanto para retardar o desenvolvimento da doença. Vamos destacar aí agora a importância do diagnóstico precoce, onde a gente detectar a diabetes no estágio inicial é um passo aí crucial para ter uma vida mais saudável e duradoura, onde vai permitir tomar medidas proativas, né, trazendo a prevenção de complicações sérias no futuro, incluindo aí danos aos órgãos, né, vitais como nervos, rins e olhos, que podem ser evitados ou até minimizados com um tratamento aí adequado. Então, esse diagnóstico precoce traz a vantagem do paciente receber uma orientação e o cuidado necessário para ele, no caso, desde o início da doença. Isso é essencial aí para ele fazer o controle eficaz da glicemia, onde vai ajudar a manter os níveis da glicose dentro da faixa segura e vai evitar aí oscilações perigosas para ele. Além disso, o diagnóstico precoce ele pode ser um fator determinante na manutenção da qualidade de vida aí do paciente, onde vai permitir que ele adote aí mudanças no estilo de vida, reduzindo os sintomas desagradáveis, permitindo que ele consiga aí ter uma vida com um pouco mais de conforto. Um tema sério e importante aí são as complicações que podem surgir com a diabetes. Embora ela seja uma condição aí gerenciável, sem o cuidado adequado, ela pode levar a consequências graves para a saúde. No caso, ela pode até aumentar o risco de doenças cardíacas. Isso acontece porque os altos níveis de glicose no sangue, como a gente já citou, pode danificar aí os vasos sanguíneos e os nervos que controlam aí o coração. Outro órgão que pode ser afetado também são os rins, onde a diabetes é uma das principais causas de doença renal crônica, que pode evoluir aí para a necessidade de diálise ou até de transplante de rim. Quanto à visão, ela pode causar aí danos nos pequenos vasos sanguíneos dos olhos, onde pode levar à retinopatia diabética, que pode resultar aí numa cegueira, se não for devidamente aí tratada, né? Outra complicação grave é o risco aumentado aí de amputações. Geralmente isso acontece devido às infecções que não cicatrizam, né? Por má circulação aí sanguínea, especialmente aí no caso dos pés. Além da prevenção e do controle rigoroso aí da glicemia, uma alimentação saudável, atividade física regular, exames oftalmológicos e renais frequentes aí, né, são essenciais para estar evitando essas complicações que acabamos de citar. Vamos falar um pouquinho dos tratamentos existentes no caso da diabetes. A gente tem aí os medicamentos, que eles vão desde comprimidos orais até injeções de insulina, onde elas vão ajudar a reduzir aí essa produção de glicose pelo fígado e vai aumentar a sensibilidade do corpo à insulina. Um bem conhecido aí é o Ozempic, que ela é essa injeção semanal que a gente toma aí na barriga e ela vai auxiliar nesse controle dos níveis de açúcar no sangue. Além dos medicamentos, manter o estilo de vida saudável é essencial. Conseguindo aí ter uma alimentação rica em nutrientes e tirar um pouco mais do açúcar, incluindo regularmente atividade física, você vai conseguir ter esse controle efetivo aí da diabetes. Além disso, é importante também, é uma peça-chave aí do tratamento, o monitoramento regular da glicemia, onde hoje a gente já tem dispositivos aí com essa finalidade, né? A gente tem medidores manuais, que requerem a coleta aí com uma pequena amostra de sangue diariamente, que é o mais conhecido, e também já existem os medidores automáticos, que ele pode ser acoplado aí ao braço, né, para fazer esse monitoramento contínuo. Então não precisa ser furado aí todos os dias, ele já fica uma furadinha e ele já fica grudadinho no corpo. Então, combinando aí os medicamentos adequados com estilo de vida saudável, é possível sim viver bem com a condição de diabetes. A gente tem aí o monitoramento da glicemia manual, que é o mais conhecido, né? Onde a gente faz a higienização da extremidade do dedo com álcool 70, faz um furinho nessa extremidade com uma lanceta, pega uma gotinha de sangue e inclui na fita que vai diretamente aí no equipamento. E aí automaticamente o equipamento faz essa leitura aí. Em jejum, o correto é ter de 70 a 100 miligramas por decilitro. Então isso é dentro do padrão aí de referência, que é o ideal. É considerado aí pré-diabético quem atinge de 100 a 125. E
considerado aí diabético quem atinge a partir de 126. Então, esse controle diário é importante, né? Tanto para quem não tem, se possível, sempre quando for aí em consulta ou ao posto de saúde, né? É importante fazer essa coleta para verificar aí como que está esse nível em jejum. E para quem já tenha diabetes, esse controle diário é importante para você conseguir identificar aí se você tem padrões, né, dos valores e até para ajustar o tratamento aí juntamente com o seu médico. Se você faz o controle da glicemia durante alguns meses e está verificando aí oscilação nesses valores, provavelmente o seu médico vai indicar a você ir procurar um especialista, né? Que no caso, para fazer esse controle e esse diagnóstico, seria o endocrinologista, onde ele vai te pedir alguns exames para conseguir aí fechar o diagnóstico, né? Um desses exames seria o teste de tolerância oral à glicose, onde é mais conhecido aí como curva glicêmica. Então, durante o teste, o paciente ele vai ingerir uma solução contendo aí a glicose e suas amostras de sangue são coletadas em intervalos diferentes aí, para medir como é que o corpo vai processar esse açúcar que ele está ingerindo, né? Se os níveis de glicose permanecerem aí elevados, isso vai indicar uma deficiência na produção ou na ação da insulina no organismo. Então, isso sugere a presença de diabetes, né? Ou a tendência a desenvolvê-la. Então, no seu retorno ao médico, ele vai verificar os valores de referência e como o seu organismo reagiu aí durante o teste e ele vai conseguir diagnosticar se realmente há a presença da diabetes ou se você tem essa tendência a desenvolvê-la e vai te dar melhor orientação aí de como prosseguir nos próximos meses. Nós temos outro exame também, que seria a hemoglobina glicada, mais conhecida aí como HbGly, que ela é um marcador de longo prazo do controle aí glicêmico, onde ela vai refletir os níveis de glicose no sangue nos últimos 3 meses, sendo aí uma ferramenta valiosa tanto no diagnóstico quanto no monitoramento aí do diabetes em si, pois ela fornece uma visão geral aí da eficácia do tratamento ao longo do tempo. Então, níveis elevados deste marcador está associado aí a um risco aumentado de complicações relacionadas ao diabetes, tornando aí esse exame fundamental na gestão da doença, assim como a glicemia em jejum, que é o teste mais conhecido aí para detectar diabetes, né? Ele mede aí a concentração da glicose no sangue após um período sem ingestão de alimentos, geralmente em torno aí de 8 horas. Então, valores acima do normal pode indicar diabetes ou pré-diabetes e é frequentemente o primeiro passo no rastreamento da doença. E para encerrar nossa aula, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aí sobre os sintomas da doença, que incluem desmaios, perda de energia, dores de cabeça, fome constante, sede excessiva e urinação frequente. Esses sinais aí alertam para a necessidade de procurar orientação médica, isso em adultos e em crianças também. E lembre-se, a prevenção é o melhor caminho. Fica aí um adendo, né, que o Dia Mundial do Diabetes é o dia 14 de novembro, onde aumentam aí a conscientização e a promoção de ação para prevenir e retardar aí o avanço dessa condição. Mas não somente no Dia Mundial do Diabetes, que é o dia 14, é importante a gente ficar em alerta aí com esses sinais e sintomas que o nosso corpo nos informa aí ao longo dos dias. E juntos a gente pode fazer diferença, né, nessa luta contra o diabetes. Eu agradeço aí por vocês terem acompanhado até aqui e vamos nos cuidar.